é que quando o apóstolo Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, às vezes a gente pode ter a sensação que o sacrifício de Cristo só equilibrou a balança. Mas, de fato, não foi isso que aconteceu. Os Paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Olá, povo parolindo! Seja mais uma vez de volta, muito bem-vindo ao canal Os Paroleiros, este canal que há 6 temporadas, 237 semanas, vem trazendo um conteúdo bíblico de qualidade, profundo, porém, de uma forma divertida, de uma forma descontraída, como, afinal de contas, toda roda de conversa deve ser. Hoje de volta com a nossa escalação oficial. Afinal de contas, o nosso querido Oráculo não arranjou nada melhor para fazer. Falou assim, vou gravar parola hoje, às 11 horas da noite. E aí, mestre Oráculo, que está lindo hoje com seu uniforme rosa. Não é rosa, é salmão. Salmão. Arru. Seria um Legendários desbotado? Não, isso aqui é salmão, não vem não. Tá bom, tá bom. E aí, mente brilhante, estamos de volta aqui com o nosso Oráculo de volta. A gente havia comentado na semana passada que o RU, né, o Recursos Humanos, já havia mandado a notificação. A notificação de desconto no Olerite. Então, os seus debentures desta última semana não serão depositados na sua conta de criptomoedas nas Ilhas Caimã. Ok? Eu não tenho nem o que comentar a respeito dessa pessoa, viu? Eu parei lá no RU. Bom, para quem está nos acompanhando aqui, nós vamos então entrar no terceiro episódio desta série sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos aqui chamando carinhosamente de a carta que mudou o mundo. Sim, é verdade. Essa carta tem um conteúdo com impacto tão grande para aquela época que ela fundamentou, né? Ela traz os fundamentos, o suprassumo da doutrina que a gente crê e segue até os dias de hoje. E nesse terceiro episódio aqui, nós vamos dar sequência à parola da semana passada, onde nós fizemos aqui com o nosso convidado Lucas, a gente falou sobre não há um justo sequer. Falamos sobre a queda do homem, sobre a condição dele de não conseguir buscar a Deus por conta própria, mas reconhecer esta condição nada mais é do que o primeiro passo para poder receber de braços abertos, então, a resposta que os céus têm para essa condição humana. Então, nós vamos ter aqui nos capítulos 3, 4 e 5 um texto maravilhoso sobre a fé de Abraão e também sobre outras coisas. Então, eu vou abrir contigo aí, Paulinho. Maravilha. A tônica, Arthur, Will, desse bloquinho, né, 3, 4 e 5, é a fé, ou a justificação pela fé, né? E mais especificamente no capítulo 5, a gente pode falar acerca do galardão da fé, né? O processo de justificação, aliás, o Will ele manda muito bem quando ele fala acerca do processo de salvação, a ideia da salvação sozo, porque, na verdade, essa construção, né, da salvação como um processo, como algo que tem fases, né, diz respeito a uma sistematização daquilo que a própria palavra fala acerca de como aconteça a salvação. A salvação, ela não vem sem arrependimento, mas o arrependimento não vem sem confronto, o confronto não vem sem a pregação não vem sem a palavra. Quer dizer, se a gente pegar desde o ato final da salvação e engatarmos uma marcha ré, nós vamos chegar na origem de todas as coisas, que é a palavra, né? E se nós levarmos em consideração
Jesus como a palavra que se fez carne, né, esse processo da salvação indo até a sua origem vai chegar a Cristo. Quer dizer, começa em Cristo, termina em Cristo. Isso o próprio apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo, ou seja, o objetivo, a convergência da lei aponta para a pessoa de Cristo. Aqui nós estamos falando, dentro desse processo proposto por Paulo aqui, nesse trecho, né, de Romanos, do 3 até o 5, do 3:21 até o final do 5, nós estamos falando de algumas fases da salvação. Dentre elas, a chamada justificação. A justificação ela é antecedida por alguns outros processos, né? Como eu falei, a palavra que gera a pregação, que gera o arrependimento, que gera o novo nascimento, que gera a justificação. Aí eu estou sendo sistemático, eu estou indo com alguns teólogos sistemáticos, por exemplo, com o N. Gruden, que constrói, dentro da sua doutrina soteriológica, essa perspectiva de uma escadinha. Agora, Paulo está falando acerca de uma justificação que logo em seguida, quando ele chega no capítulo 5 e vai falar acerca de Adão e Cristo, uma comparação entre estas duas realidades, né? Chega no ápice, que seria a substituição de um coração falho, né? Seria essa uma interpretação do capítulo 5, a substituição de um coração falho, de uma vida falha, de perspectivas finitas e falhas, por aquilo que é infalível, por aquilo que é incorruptível, por aquilo que finalmente aponta, converge ao Senhor, né? Aqui a gente já pode pensar em fases finais do processo soteriológico, fases finais do processo de salvação, né? E por isso que eu digo, quando o Will ele usa o termo sozo, né? O próprio termo sozo, eu não sei se você tem dimensão disso, Will, mas ele engloba todo esse processo, né? Engloba todo esse processo de salvação, desde a origem até a sua conclusão, né? E a origem da salvação está em Cristo, o processo da salvação está em Cristo, e a consumação da salvação está em Cristo. Mais uma vez, não à toa, a palavra identifica Cristo como o autor, diz respeito a princípio, e consumador, diz respeito a final da nossa fé, né? Autor e consumador da nossa fé, que tem por objetivo a nossa salvação. Eu queria só rememorar aqui, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, eu recomendo que você assista o nosso voto, que nós fizemos no primeiro episódio da primeira temporada, onde nós proibimos entre nós mesmos o uso de palavras difíceis, né? Que eu usei difícil, não usei nada de difícil. Não, a primeira vez que eu li sobre soterologia, eu achava que era alguma coisa de ir para o hospital e ficar lá tomando soro. De verdade. É a teologia dos solteiros. Eu achei que era sobre esperar. Nelson do Escolhi Esperar, esperamos você aqui para falar de soteriologia, Ministério dos Solteiros. Eu achei que era sobre os soteropolitanos lá de Salvador. É o estudo dos baianos. Ai, meu Deus. O estudo dos solteiros foi a melhor também. Fico preocupado quando o Paulinho tá falando, que só vejo assim, com o olhinho correndo, assim, de um lado pro outro, assim, ó. Deve estar com umas 12 telas abertas ali, 8 versões de Bíblia, para tentar achar alguma coisa ali. Versões. Aí ele escolhe, cai sempre na mesma, a TPT. Nesse caso aqui, as versões são Herbert Richards, porque, para falar a verdade... o cardápio de pizzaria. Você escolhe e pede sempre a mesma. Sensacional. Bom, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, soterologia não significa o estudo dos solteiros,
nem dos encalhados, não é disso. Nós não estamos falando sobre estudos encalhados e não estamos falando sobre os baianos, nós estamos falando sobre a teologia da salvação. E eu amo falar sobre o souzo de Deus, né? Porque o souzo de Deus vai falar sobre aquilo que nós falamos na primeira parola sobre Romanos, né? Romanos, ele é a carta que sintetiza todo o plano soteriológico, já que é para falar difícil, soteriológico, e eu que sou advogado aqui, o cara que fala difícil, né? Tá tudo bem. Soteriológico, porque nós vamos ver, entender que o que Paulo está falando aqui é uma transformação, né? Ah lá, teologia sistemática, tá vendo? Isso daí é para você que está na área de TI, entendeu? E você precisa aprender sobre sistemas. Existe lá, entendeu? Aqueles que, enfim. Eu me perdi aqui. Bom, aí quando nós estamos falando de Souzo, nós temos que lembrar. Hoje não vai prestar. Hoje o TDAH tá atacado, velho. E aí, o que acontece? Então, quando nós estamos falando sobre esse aspecto, nós estamos falando sobre algo que eu achava muito interessante. Eu sou apaixonado, sou aficionado mesmo por John Wesley, né? Um cara que ele viveu muito essa questão da justificação e da santificação, né? Aliás, eu acho que Paulo se inspirou nele para escrever Filipenses, dizendo, não vos canso de dizer a mesma coisa, né? Eu acho que ele se inspirou lá. Porque, cara, assim, toda a ministração dele, ele falava sobre santificação e sobre justificação, sobre o que é ser justo, sobre você, de fato e de verdade, entender que em Cristo Jesus não há mais condenação. Foi interessante isso, e Paulinho, você sabe que eu tenho todo esse trabalho dentro do sistema prisional, e na semana passada tivemos um trabalho maravilhoso, onde eu entrei na sala lá, né, e eu vi um detento muito cabisbaixo, muito, assim, falei, cara, o cara não tá entendendo, né, o que a gente tá falando, e aí eu falava, se põe de pé, e aí eles colocavam de pé, e aí eu lia para eles 2 Coríntios 5:21, porque quando nós vamos entender sobre esse aspecto da justificação, nós vamos entender aquilo que é o antídoto, se eu posso dizer assim, do que está em Hebreus capítulo 10, né, ou seja, quando vai falar sobre consciência de pecado. Porque a justificação vai fazer com que você, invariavelmente, você entenda que você foi justificado. Né? Às vezes eu falo algumas coisas assim, com as pessoas, eu falo assim, eu não estou justificando, eu estou explicando. Né? Então, assim, existe uma diferença entre você ser justificado e você simplesmente entender o aspecto que era a propiciação. Vamos lembrar que propiciação na antiga aliança só aplacava a ira de Deus. Mas na expiação é Deus se relacionando com a sua criatura. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, ele vai dizer assim, ele estava com Cristo reconciliando, não imputando ao homem a sua iniquidade. Eu gosto dessa palavra imputar, porque a palavra imputar é aquilo que Daniel fala em capítulo 9, é como jogar no rosto. É como dizendo assim, Paulinho, se eu for aí, eu vou esfregar na tua cara. Que é aquilo que as mulheres geralmente fazem, né? Se eu achar, eu vou esfregar na tua cara. Né? Deus não fez isso com Jesus. Deus simplesmente ele chegou, ele entregou o seu filho por amor de nós, e porque ele entregou o seu filho por amor de nós, ele não falou, bonito, hein, Paulinho, que você fez, mas tô dando meu filho aqui, hein? Ele não levou em conta isso, ele simplesmente entregou seu filho. E quando nós entendemos esse aspecto da justificação, nós vamos entender que Paulo está sendo muito profundo na sua sistemática em entender que o homem ele foi completamente restaurado. E eu sei que você vai cair para trás no que eu vou falar aqui, Paulinho, mas eu gosto de usar essa ilustração. Quando Deus ele fecha o Éden, ele fecha o Éden para que o homem não comesse de novo, não comesse a árvore da vida. Mas através de Cristo Jesus foi reinaugurado o Éden. Porque agora eu e você temos acesso ao Pai, ao lugar da redenção. Ou seja,
o retorno ao lugar dos prazeres, ao lugar onde não havia culpa, não havia condenação, não havia medo. Então, e aí, se você não concordar com essa minha ilustração, eu acho que é até interessante essa discussão, porque, de fato, faz com que a gente pense o seguinte: se eu fui restaurado, resgatado, a minha dívida foi paga, não existe mais consciência de pecado, então eu, de uma forma lúdica, eu voltei ao Éden, eu voltei à posição que eu estava em Cristo, ou melhor, eu estava, de um ponto de vista espiritual, lá no Éden. Então a justificação, ela vem nesse caráter. E isso para mim, Paulinho e Arthur, isso para mim é o diferencial sobre quando você fala para uma pessoa: você está se sentindo mais leve depois que você aceitou a Jesus? A pessoa fala: rapaz, eu estou me sentindo mais leve, estou uma coisa diferente. Sabe? É que, de fato, essa pessoa entendeu que não há mais condenação sobre ela. Não importa o que ela tenha feito. E aí, Paulinho, você que também frequentou, ensinando dentro do sistema prisional também, né, na Fundação Casa, na época da FEBEM, você sabe como é difícil para essas pessoas que cometeram o crime, cometeu o auto infracional, eles, ali dentro, eles se entenderem por gente de novo. E quando nós falamos para eles: cara, não há mais condenação, Deus te fez para toda boa obra, eles estão pensando assim: cara, esse cara não sabe o que eu fiz. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados, e essa justificação, ela faz toda a diferença na nossa vida. Porque através dessa justificação nós vamos entender que aonde nós estávamos e onde nós estamos agora. Uma coisa que é importante: todo o processo de justificação, ele não requer a obra do homem. Ele simplesmente requer fé. E aí eu acho que é o ponto mais difícil, né, Paulinho? Porque, cara, eu fui... Por exemplo, eu estava em determinada sala lá que é só Maria da Penha. E, cara, na cabeça do cara que ele cometeu o crime, ele não se perdoa. E ele não aceita o perdão de Deus. É como se ele tivesse que fazer alguma coisa. Então, eu acho que aqui é o que mora o ponto onde Paulo ele se esforça para explicar o processo da justificação. Porque se eu não entendo que eu fui justificado, não existe mais pecado, eu não tenho que resgatar o que eu fiz no passado. E eu nunca vou esquecer o dia que estava eu, Paulinho, isso lá atrás, estava eu contando, ele contando o que ele fez antes de se converter, eu contando o que eu fiz antes de converter, e a Flavinha chega e fala assim: vocês estavam discutindo quem era o mais pecador um do outro? Você lembra disso, Paulinho? Quem era o mais pecador? Ela falou assim: se tivesse Paulo aqui, vocês estavam lascados, né? Porque ele falava do mais pecador sou eu. Aí eu... Mas é esse nível de consciência, né? Que, para mim, Arthur, Paulo está dizendo, ele está trazendo um nível de revelação na sua sistemática, trazendo sobre o que Cristo fez na cruz e por que hoje eu posso entrar pelo vivo e novo caminho, sem mancha, sem culpa. E é por isso que, quando Paulinho cita sobre sozo, o sozo de Deus, é a plenitude do evangelho, né? De tudo aquilo que ele fez. Deixa eu só reagir à fala do Éden. Eu acho, Will, uma metáfora muito legal a que você trouxe quando você fala sobre o Éden. Mesmo porque o capítulo 5, ele vai invocar Adão para a história, né? Então ele vai trazer a realidade do Éden de volta e fazer esse contraste entre Adão e Cristo. E aí a gente pode, né, usando da tua metáfora, falar do antigo Éden, do Éden do qual Adão foi banido, e do novo Éden, entre aspas, inaugurado por Cristo. Só que você apresentou uma visão do Éden que diz assim: eu tenho novamente acesso a Deus. Só que tem um outro ponto de vista que eu quero trazer ele à tona. Eu julgo que você não ignora esse outro ponto de vista, mas que você passou por ele e não comentou. Assim como a gente tem acesso novamente a Deus, o acesso à árvore do bem e do mal também está aí. A possibilidade da escolha pelo pecado também está aí. Então, isso completa o Éden
né, no meu ponto de vista, essa metáfora do Éden hoje, né, do novo Éden. Cara, e essa árvore está com muito mais fruto do que tinha naquela época, né? Tem muito mais variedade. É um pomar de árvore do bem e do mal que está disponível para a turma comer e se achar mais do que Deus. E o próprio profeta Isaías, vocês se lembram, né? Em um determinado momento, ele faz essa crítica, né, ao sujeito que se acha maior do que Deus, né? E como tem hoje. Eu só queria trazer esse comentário, né, falando acerca desse outro lado, né? De fato, o acesso a Deus através do Espírito é intransponível. A porta foi aberta, o véu foi rasgado, né? Isso é inegável. No entanto, o pomar de árvore do bem e do mal está aí disponível para quem quiser comer tudo quanto é tipo de fruto que vai levar o sujeito à perdição. Eu estava aqui lendo o primeiro versículo logo em nosso texto base de hoje, e eu gosto muito de uma expressão que às vezes a Bíblia ela apresenta, e o Paulo principalmente apresenta nas suas cartas, né? Primeiro texto lá de 3:21, logo no comecinho ele começa assim: mas agora, sem lei, e segue no texto. Esse mais agora é algo que mexe muito no meu coração, porque é como se estivesse falando assim, olha, até aqui foi uma coisa, o que ficou para trás, ficou para trás. Porque agora eu trago para vocês uma novidade de vida. Eu trago para vocês uma nova forma de viver. Eu trago para vocês um novo propósito para a vida de vocês. E esse mais agora, na maioria das vezes, passa desapercebido pela maioria das leituras das pessoas. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque se as pessoas entendessem o que significa de fato um mais agora, dificilmente elas continuariam vivendo buscando a aceitação de Deus o tempo inteiro. É como o Wilson acabou de falar, né? A realidade que você disse agora, Will, sobre o sistema carcerário, não me espanta, porque isso acontece fora do sistema carcerário, né? Muitas pessoas vivem hoje fora da penitenciária, mas em verdadeiros cárceres dentro do seu próprio coração, em cárceres dentro da sua própria alma. A gente vê em atendimentos que a gente faz quantas pessoas elas não aceitam o perdão de Deus porque elas não conseguem sequer se perdoar, em primeiro lugar. E uma pessoa que tem dificuldade em entender com profundidade o significado de um perdão, ela tem dificuldade de aceitar a graça. E é uma coisa assim muito maluca, porque a graça é algo que está sendo ensinado para a gente nas Escrituras há 2000 anos praticamente. E 2000 anos depois, a maioria das pessoas ainda insiste em não querer viver debaixo da graça. Continua querendo viver debaixo de regras, de normas, ou eu vou dar um passo além, né? Tentando por esforço próprio tentar dizer para Deus que ele é digno de ser salvo, que ele é digno de arrancar um sorriso de Deus, né? Gente, a gente nunca vai fazer nada que consiga nos tornar justos. Isso é um presente, é uma dádiva. O Lucas, na semana passada, Will, falou algo tão singelo, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, ficou gravado no meu coração. Ele falou assim, Paulinho: humanamente falando, é impossível você ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ou você é justo, ou você é misericordioso. Porém, Deus, na sua infinita graça, ele conseguiu ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Justo com quem foi ofendido e misericordioso com quem ofendeu. Cara, isso é uma verdade tão absoluta, tão maravilhosa, mas ainda de fato a gente percebe nos dias de hoje ainda pessoas se esforçando até mesmo por meio de atos religiosos, né? Eu estava acompanhando o teu sermão de ontem, Paulinho. Aliás, assisti o sermão dos dois hoje pela manhã. E você estava comentando no seu sermão, né, de pessoas que vivem hábitos religiosos e que acham que pensam que isso é uma manifestação de fé.
na verdade, continua somente repetindo ritos, né? Talvez com uma outra roupagem, talvez com um outro vocabulário, mas continuam vivendo debaixo de ritos como se a lei não tivesse encerrado em Cristo. Mas eu acho que aí Eu acho que é. eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, qual pregação você gostou mais, a minha ou do Paulinho? Olha, são coisas diferentes, foram assuntos complementares, mas eu gosto dos dois e me inspiro nos dois Tá sempre. bom, ficou em cima do muro, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, Eu não quis falar, mas foi primeira a minha. fazer uma Era essa a primeira pergunta, né? Só para saber, né, Paulinho? Mas eu sei que se o Biel tivesse assistido, né, teve um pastor que ele falou assim, cara, ele nunca deu tanta aleluia na minha pregação, mas deu na do Wilson. Mas tá bom, o importante é que pelo menos isso aconteceu, né? Feito esse comentário, Paulinho, pode continuar. Comentário maldoso, diga-se de passagem, né? Comentário ácido e desnecessário, mas tudo bem. Coração peludo. Coração peludo, uma língua espinhenta, mas tudo bem. O famoso boca de cacto. Boca de cacto foi ótimo. Essa é a versão revista e atualizada da Língua Preta. Exatamente, exatamente. É a versão vegana de Língua Preta. Mas enfim, Arthur, eu acho que em vistas disso que você colocou, é que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele lança a mão de dois ícones, né, para o povo judeu, principalmente Abraão, né, mas ele passa por Davi também. Então, dois ícones para o povo. Mas lá no final do capítulo 4, ele fala a respeito de algo que só vai ser alcançado mediante a morte para o eu. Sabe? Eu penso que é aí que está o grande pulo do gato. Quer ver? Se a gente for na reta final ali do capítulo 4, né, ali no versículo... seria a partir do 18, né, mas falando acerca de Abraão, lá a partir, para não ler tudo isso, né, a partir do versículo 24, a palavra vai dizer assim, ó, também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos é atribuído a saber, nós os que cremos naquele que ressuscitou de entre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui, Deus ele está falando, o apóstolo Paulo está falando acerca do ministério que Deus exerceu em Cristo Jesus, levando Cristo Jesus à cruz, para que Cristo ressuscitasse para a nossa justificação. O próprio apóstolo Paulo ele constrói na sua teologia a ideia de que nós somos ressuscitados com Cristo. Né? Quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, ele diz, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20, né? A vida que agora eu vivo já não é mais a minha vida, mas é a vida de Deus em mim. Quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 3, ele diz assim, pois morrestes e a vossa nova vida está escondida com Cristo em Deus. A própria ideia ali de 2 Coríntios capítulo 5, de uma nova criatura, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, também pressupõe a morte para o eu, né? Então, eu já trouxe três testemunhas, Moisés fala que, mediante 3 testemunhas, o assunto está resolvido, né? Trouxe 3 textos do apóstolo Paulo que falam a mesma coisa. A teologia de Paulo vai muito nessa linha, né? De uma necessária morte para o eu, para uma ressurreição àquilo que é eterno, àquilo que é perfeito, àquilo que Cristo gera, Cristo proporciona e Cristo requer de nós como um caráter, né, a ser assumido e a ser vivenciado por nós. Isso é ser testemunha. Isso é ser testemunha, né? E como eu disse, aqui, Paulo, no capítulo 4, ele lança a mão de 2 ícones,
justamente para dizer que estes dois, nossa, ele começa falando com Abraão e fala, Abraão, ele foi, pela sua fé, a sua fé foi imputada como justiça, né? Poxa, então Paulo está lembrando o povo que Abraão ele carregou injustiças. Paulo traz Davi para a conversa e ele vai falar acerca da justificação de Davi, né? Agora, o que ele está pressupondo aqui? Até mesmo a respeito de pessoas que vivenciaram antes mesmo da plenitude do derramar do Espírito. Ele está dizendo, esses caras, antes mesmo da plenitude, descobriram o que é uma dimensão, em algum determinado momento ou ato de sua vida, descobriram o que é uma dimensão de uma morte para si, para uma vida de conserto, né? Com mais intensidade, obviamente, Abraão, que é quem a quem o próprio apóstolo Paulo coloca como um exemplo um pouco mais profundo aqui, mas ressaltando de uma forma assim bastante profunda a necessidade dessa substituição de um caráter de velha criatura pelo caráter da nova criatura gerada em Cristo Jesus, pela natureza gerada em Cristo Jesus. Eu acho que a linha é mais ou menos essa. Quando essa provocação do Arthur ela é interessante, porque quando a gente estuda os princípios elementares, lá em Hebreus capítulo 6, a gente estuda sobre fé em Deus e a gente aprende sobre arrependimento de obras mortas, né? E o arrependimento de obras mortas não é simplesmente o teu pecado, mas é aquilo que você está crendo, em quem você crê, em quem você deposita a sua fé. Isso, para mim, ele se traduz muitas vezes naquilo que nós estamos depositando a nossa fé. Onde nós estamos depositando a nossa fé? Se nós pegarmos a mulher do fluxo de sangue, ela por 12 anos, ela depositou a sua fé nos médicos. Não tenho nada contra os médicos. Mas chega um momento que ela já não tinha onde depositar a sua fé até que ela ouve falar da fama de Jesus. E aí há uma mudança na forma como ela vai ter que caminhar. Porque agora uma fé natural tem que ser uma fé sobrenatural. Aquilo que ela estava pautando a sua esperança, a sua expectativa, agora vai ter que ser outra. E aí o que me chama a atenção é a respeito de Malaquias 4:2, porque eu estava até falando outro dia sobre esse texto, no sábado, na verdade, porque muitas vezes a gente, não sei se você já se perguntou, por que essa mulher ela tocou na orla? Por que ela não tocou no cabelo, no filactério de Jesus, na sandália? Porque existe uma profecia lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, né? Que na orla ou nas asas haveria salvação. No original, a palavra asas hebraico está dizendo sobre a orla. Então essa mulher ela sabia que se ela tocasse, haveria cura. Haveria uma manifestação daquilo. Então, quando ela interage com essa palavra, ela toca e ativa. E aí é o que Tiago vai dizer, né? Não seja negligente na prática da palavra, mas um operoso praticante. Então, quando nós estamos falando sobre isso, Paulo está trazendo na sua sistemática algo que até então Jesus ele não falou da sua forma mais ampla. Porque quando Jesus ele veio e começa a falar sobre fé, ele fala sobre você olhar para a montanha, ele fala sobre grande fé, pequena fé, ele vai falar sobre que você tem que crer, mas ele não faz uma sistemática, né? Ele não implica numa sistemática dizendo, olha, daqui por diante vai ser dessa forma. E aí Paulo ele vai sistematizar dizendo isso, dizendo, olha, agora o dom da fé, o dom gratuito da salvação vem pela fé. Tudo é pela fé, então não vai ser pelo teu esforço humano. E aí, quando Paulo escreve aos Hebreus, não, pessoal, brincadeirinha, só para dar uma provocada aqui. Quando Paulo... Bom, voltando aqui, quando nós vamos ver lá em Hebreus, brincadeira, gente, não foi Paulo, existe história que, né, Paulo pode ter escrito para Apolo. O Paulinho já entregou. No final de um episódio da nossa série Os Hebreus, ele entregou quem é que escreveu a carta. Foi Júpiter. Coisa que só ele sabe. Foi Júpiter. Aí,
voltando. Então, quando o autor de Hebreus, né, aí eu estou falando do autor de Hebreus, ele vai falar sobre isso, ele vai trazer uma nova conotação sobre o propósito que Paulo está dizendo. E aí sim falando sobre Paulo, né? Então veja que a fé, ela vai trazer uma nova visão, porque por 4 vezes na Bíblia é dito: o justo vive pela fé. Então a fé é um adjetivo do justo. Porque se o justo vive da fé, só aquele que foi justificado, ele está legitimado a viver em fé. E quem é que vence o mundo, senão a nossa fé? E Paulo vai dizer: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Arthur, quando nós vamos ver sobre esse aspecto de onde eu estou depositando a minha fé, ou como eu estou caminhando, por mais que você tenha gostado mais da pregação do Paulinho do que da minha, quando ele está falando sobre um rito de religiosidade, é que muitas vezes nós estamos depositando na obra da nosso braço. E aí, não sei se o Paulinho vai concordar comigo, mas eu acho que muito disso é o ranço da nossa cultura, né? Porque, e aí eu não quero ofender nenhuma doutrina, não quero de forma alguma isso, mas a base da nossa cultura no Brasil, ela vem da doutrina católica, né? Então ela vem num aspecto onde você só alcança a salvação se você fizer algo, você só alcança o perdão se você fizer uma penitência, você só... Quando, na verdade, é pela graça. Então, Paulo está rompendo justo isso, né? E a gente gravou, quando nós falamos sobre o 31 de outubro, quando nós falamos sobre Lutero, né? Nós falamos sobre essa questão das 4 solas. Então, hoje, infelizmente, até pelo avanço da tecnologia, nós estamos vendo a profecia se cumprir. Achará fé na terra? Né? Então, fica aí, interrogação. Eu até fiz essa cutucada em vocês, porque a primeira coisa que a gente faz, depois da gente fazer essa análise sobre justificação, essa visão teológica e tudo mais, a primeira coisa que a gente faz quando vira a página é analisar e meditar sobre quais são os frutos de consequência dessa fé. Ou seja, o que viver nesta fé vai me gerar de fruto. E aí é isso que acabei destacando para vocês, né? Quando a gente não consegue viver de fato e de verdade, como o Silvio sempre fala, debaixo de fé e acolher no coração essa graça recebida, uma das coisas que o apóstolo Paulo fala assim, olha, um dos sinais é paz com Deus. E a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas elas não conseguem ter paz depois que elas aceitam a Jesus e continuam vivendo uma vida que não descansa, né? Nós fizemos uma série de uma parola algumas para trás, falando sobre a importância do descanso, o fato de Cristo ser o nosso descanso, né? Mas, de fato, eu vejo assim, às vezes as pessoas sempre preocupadas com alguma coisa, sempre preocupadas em que eu poderia estar fazendo mais, o que eu poderia estar fazendo melhor, qual é o meu próximo passo, qual é a minha próxima campanha, qual é a minha próxima penitência, qual vai ser a minha próxima, meu próximo voto. É sempre nesse sentido, né, cara? Qual é o próximo passo? O que eu ainda não fiz, que eu preciso fazer para poder viver essa vida de plenitude com Deus? Eu vejo bem por esse caminho, Paulinho, essa ausência de paz no coração das pessoas, né? E a ausência de paz, ela vai levar a um segundo ponto, que é não acessar a graça. E um terceiro ponto, que é não viver debaixo de uma esperança de glória, ou seja, eles perdem a esperança no futuro, a certeza da glória futura, porque ficam numa luta diária sobre hoje é amanhã, hoje, o que vai ser hoje. Eu acordo de manhã sempre em guerra, né, cara? Porque de fato não conseguem descansar nessa promessa. Mas isso é resultado, Arthur, da dispensa da fé, né? Do sujeito abrir mão da fé
e voltar os seus olhos para aquilo que é supérfluo, para aquilo que é passageiro, para aquilo que diz respeito às suas possibilidades e às suas potencialidades individuais, né? Qual que é o princípio da iniquidade? Né? O próprio Wilsinho ele já colocou essa realidade algumas vezes. Todos os pecados eles nascem em uma matriz majoritária, que é o orgulho, né? E o que o orgulho é? Você dispensar qualquer, ou basicamente, né, o que o orgulho é? Um dos seus ingredientes principais é você dispensar qualquer espécie de reconhecimento da sua limitação em detrimento daquilo que você tem de fazer, e no final das contas você acaba confiando só na sua própria força. É o princípio da soberba. E a soberba, a própria palavra fala, mais uma vez, teologia paulina, né? Deus resiste ao soberbo. Ele dá graça ao humilde. E se a gente volta ao centro desse bloco, né, que nós estamos trabalhando, 3:21 até o 5:21 de Romanos, que é um bloco que fala a respeito da salvação, a respeito do resgate de uma condição de dependência do Senhor, né? E como o Wilsinho desenhou aqui, né, o retorno ao Éden, no sentido do acesso ao Senhor, tudo isso é fruto e resultado de graça. Tudo isso é fruto e resultado de graça. Aliás, todo o processo da salvação, ele tem raiz na graça. O apóstolo Paulo, mais uma vez, fala isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, lá em Efésios 2:8. Né? Então, esse processo de soberba, esse processo de autossuficiência, essa realidade de orgulho, isso não apenas traz a consequência como um ato isolado, mas a consequência vem justamente pelo fato do sujeito abrir mão da graça que nos é concedida como um privilégio para que a gente possa alcançar, dentre o início da nossa caminhada de fé, a nossa salvação, para que a gente possa alcançar todos os benefícios que estão neste intervalo, neste corredor, né, que conduz desde o contato com o autor até o contato com o consumador da nossa fé. Não, eu só concordei com o oráculo, que é exatamente isso. Muitas vezes nós estamos conjecturando demais, porque de verdade a gente não aceitou a graça como ela é. E aí, muito por conta de nós não termos, e aí a fala inicial sua, que nós não nos perdoamos, e porque nós não nos perdoamos, muitas vezes nós estamos caminhando debaixo de uma culpa, de uma condenação que já foi retirada de sobre nós, né? Então, para mim, eu acho que isso é o mais importante de tudo, quando a gente está entendendo a sistemática de Paulo. Paulo está sendo muito enfático em dizer, olha, agora é pela fé, a nova lei, vamos dizer assim, ela é uma lei pautada na fé, então você tem que crer, e você não tem que fazer coisa alguma a não ser crer. Porque aquele que tinha que fazer alguma coisa, na verdade não tinha que fazer, aquele que fez alguma coisa, fez na sua plenitude, para que eu e você pudéssemos desfrutar dela. E o exemplo que eu dou é Hebreus 7:22, que Deus ele fez do próprio Cristo, ele fiador e garantidor da aliança, de forma que eu e você pudéssemos desfrutar, ou seja, Jesus ele é a seguradora, né, onde ele assegurou uma aliança, e eu sou beneficiário dessa aliança. Então, se houver qualquer acidente, qualquer desvio na rota, ele está ali para que eu possa ter um advogado junto ao Pai e me beneficiar dessa aliança. De fato e de verdade, a verdade é que Deus não precisa provar mais absolutamente nada para nós. Eu fico pensando
pessoas que ficam falando assim, ah, Deus, será que é isso mesmo? Né? Me dá um sinal de que é isso mesmo, que o Senhor realmente está aqui comigo, de que o Senhor me abençoou. E Paulo vai falar aqui em 5:9, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Uma coisa que o Paulinho falou umas palavras atrás, né? Morrer por alguém que só faz o bem, a gente até entende, mas se entregar por aqueles que só pisavam na bola é algo que é difícil de entender. É algo que talvez a natureza humana, Will e Paulinho, tem essa dificuldade de aceitar, porque a verdade mesmo, é que talvez nenhum de nós fizesse isso. Nenhum de nós hoje seria capaz de se entregar por alguém que não merece. E o que me faz meditar para encerrar minha fala aqui nesse episódio é que quando o apóstolo Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, às vezes a gente pode ter a sensação que o sacrifício de Cristo só equilibrou a balança. Mas de fato não foi isso que aconteceu. A graça derramada sobre nós é algo que transborda, que superabunda, que desequilibra a balança para o outro lado de uma forma tão absurda, tão exagerada, que fica até, eu vou usar uma palavra talvez forte, né? Fica até ridículo da nossa parte não viver e não acolher essa tamanha graça, né, Paulinho? Arthur, exato. Você usou uma palavra que você julgou pesada, eu vou usar outra que eu também julgo pesada, mas tão real quanto a que você usou. Não é só ridículo, mas é o cúmulo da ingratidão. É o cúmulo da ingratidão, né? Eu acho que eu tenho orado muito, né? Deixa eu costurar um assunto aqui que não está vinculado ao nosso centro, mas eu acho que vai de encontro àquilo que você acabou de falar. Eu tenho orado muito por temor, sabe? Por Deus resgatar na minha vida temor, Deus resgatar na igreja temor, sabe? E uma coisa que eu tenho entendido é que o temor, ele indissoluvelmente vai explodir em gratidão. Porque o temor ele me aproxima de Deus, a aproximação me revela Deus, e a revelação de quem Deus é gera adoração. Né? A adoração, você ouviu minha mensagem de ontem, você ouviu eu falando isso, que na verdade eu fiz menção à mensagem da semana passada, que o Wilson escutou essa mensagem da semana passada em primeira mão, numa quarta-feira, quando fazia faculdade de teologia, eu matei aula para ir pregar lá na igreja do Rabadá, que ele me levou, e lá eu preguei uma mensagem sobre amigo teu lá, né? Lá numa subidona, no meio de um, sei lá onde, lá na zona norte de São Paulo. Não é Mas André Ota, que era uma assembleia que ele ficava 33 minutos orando de joelho? era isso daí mesmo. Aí eu sei que no final das contas, lá atrás eu preguei essa mensagem, preguei ela domingo retrasado na igreja, e ontem eu citei ela. E uma das ênfases era a seguinte: o que é adoração? Adoração é eu dizer quem Deus é. Quando eu falo que Deus é santo, eu estou adorando. Quando eu falo que Deus cura, eu estou adorando. Quando eu falo que Deus perdoa, eu estou adorando. Porque adoração nada mais é do que declarar atributos de Deus. Né? Então, eu vou fazer o caminho de volta de novo. Eu temo, e pelo fato de eu temer, eu me aproximo de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, Deus se revela. Quando Deus se revela, uma legítima adoração é gerada. Né? Eu tenho orado por temor, Arthur, justamente por conta disso. Porque a outra ponta da corda
que é a adoração, que é a gratidão, que é o agradecimento, que é um espírito de louvor, sabe? A outra ponta da corda começa no temor, começa nessa realidade anterior, né? Então, eu entendo, né, no meu ponto de vista, que à medida que nós reconhecemos o quanto muitas vezes nós somos ingratos, né? O quanto nós reconhecemos, ou quando nós reconhecemos o quanto nós somos insensíveis, se isso voltar os nossos olhos para aquilo que de fato a gente precisa reconquistar, né? Que não é, a busca não é pela adoração, a busca é lá pela raiz da adoração, que é no temor. Cara, se a gente reconhece que a gente é ingrato, nós vamos buscar aquilo que é necessário. Nós vamos voltar naquela posição, na posição do temor, porque é lá que o ingrato caiu. O ingrato não caiu na falta de vontade de louvar. O ingrato caiu na falta de temor. Então, amém. Então, com isso, chegamos ao final de mais uma roda de parola, parola número 237, a terceira dentro do tema A Carta que Mudou o Mundo. Então, ó, você que já está acompanhando aqui a gente há bastante tempo, sabe? A gente está no Instagram, no YouTube e também aqui no site, ó, www.osparoleiros.com.br. Lá você fica por dentro de todos os nossos 41 temas ao longo dos últimos 6 anos juntos já. Então a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, com mais uma conversa inédita. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.